Na Europa medieval, havia profissões curiosas ligadas à época e ao local, como fazendeiro de fezes e coletor de sanguessugas. Uma das mais bizarras dessas profissões, mais comumente associada às Ilhas Britânicas, era a do devorador de pecados. Mas o que era um devorador de pecados? Bem, vamos voltar no tempo e descobrir pagãos, cristãos, bolo fúnebre e canibalismo medicinal. Bem-vindo à loucura medieval. O antigo encontra o novo. A maioria de nós sabe que, durante a Idade Média, a Igreja Católica detinha um imenso poder e influência sobre toda a cristandade. Ela moldou a sociedade e atuou em todos os aspectos da vida medieval, do bem-estar social às artes, política e educação. Na Grã-Bretanha, as tradições pagãs de sepultamento diminuíram com a cristianização dos anglo-saxões. Antes, várias tribos germânicas e escandinavas do norte da Europa tinham crenças parecidas e cremavam ou enterravam seus mortos. Ricos eram frequentemente enterrados com objetos úteis para a vida após a morte. Sepultados em túmulos, seu descanso era marcado por pedras ou entalhes rúnicos. Quanto maior o túmulo, mais importante era a pessoa enterrada ali. Alguns sítios de sepultamento vikings tinham sacrifícios de animais e humanos. No fim do século VI, o Papa Gregório enviou a missão gregoriana para converter os reinos ingleses ao catolicismo. Nos 200 anos seguintes, com o cristianismo, várias crenças e práticas pagãs evoluíram ou se mesclaram às cristãs. Os sacrifícios de sangue certamente se tornaram menos populares, e o sepultamento, em vez da cremação, tornou-se comum, já que os ensinamentos da Igreja sobre a ressurreição e a imortalidade da alma reforçaram a prática do enterro. Apesar disso, muitos rituais pagãos continuaram, como colocar um objeto simbólico ou dinheiro no túmulo para a vida após a morte. Precisa comer. O cristianismo realmente mudou muitas das antigas tradições pagãs, mas em algumas regiões da Grã-Bretanha, os celtas ainda celebraram os antigos costumes por muitos anos. Assim como os pagãos sacrificavam animais para apaziguar seus deuses em funerais, misturando crenças pagãs e cristãs, o ritual de comer pecados virou um costume funerário popular, apesar da desaprovação da Igreja. A família do falecido contratava um bode expiatório humano para absorver seus pecados, para que seu ente querido pudesse ir para o céu sem o peso de suas transgressões passadas. Embora as origens desses consumidores humanos de más ações remontem aos tempos antigos, a primeira evidência documentada de sua existência é mais recente. Se considerar 337 anos como recente, o que neste canal fazemos, então sim. No tratado Restos do Gentilismo e Judaísmo, de cerca de 1688, o antiquário inglês John Aubrey relata sobre o devorador de pecados. Ele escreveu: no condado de Hereford, havia um antigo costume nos funerais, com pessoas pobres encarregadas de assumir todos os pecados do falecido. Um deles, lembro-me, mora em uma cabana na estrada de Ross. Ele era alto, magro, feio e lamentável, um pobre patife. Era assim. Quando o cadáver era retirado da casa e colocado sobre a padiola, um pão era trazido e entregue ao comedor de pecados sobre o corpo, assim como uma tigela de bordo, uma tigela de cerveja, que ele deveria beber até o fim, e 6 pence em dinheiro, em consideração ao que ele assumia, pelo próprio ato, todos os pecados do falecido e o libertava devagar após a morte. Acredito que esse costume era praticado em todo o país de Gales. No norte do país de Gales, cineatas são comuns, mas lá usam tigela de leite em vez de cerveja. Aubrey acredita que o costume do cinita pode ter algum tipo de ligação com o bode expiatório judaico mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. Além de comida, bebida e algum dinheiro recebidos por consumir os pecados do falecido. Um efeito colateral desagradável de ser um comedor de pecados era o ostracismo social, como relata Bertrand S. Pilkel em seu livro de 1926 Costumes Fúnebres, ao contar a história de Quote. O professor Evans, do Colégio Presbiteriano de Carmarthen,
viu um comedor de pecados por volta de 1825, perto de Lamwenog, em Cardiganshire. Abominado pelos aldeões supersticiosos como algo impuro, o comedor de pecados se isolou de todo o convívio social com seus semelhantes por causa da vida que escolheu. Ele vivia, em geral, sozinho em um lugar remoto, e aqueles que por acaso o encontravam o evitavam como fariam com um leproso. Esse infeliz era considerado associado a espíritos malignos e dado a feitiçaria, encantamentos e práticas profanas. Só quando ocorria uma morte é que o procuravam. E quando seu propósito era cumprido, eles queimavam a tigela e o prato de madeira de onde ele havia comido a comida, entregues ou colocados sobre o cadáver para seu consumo. Doce mortal. Comida e bebida costumam ter papel em funerais, sendo deixadas como oferenda em túmulos ou dadas aos enlutados. No velório antes ou no banquete depois, no entanto, parece que os devoradores de pecados comiam sua comida em cima do peito do corpo morto, o que definitivamente não é um ambiente que abre o apetite. Considerando que esses devoradores de pecados eram provavelmente os mais pobres da sociedade, como fracos de espírito, alcoólatras e mendigos, não surpreende que fizessem quase qualquer coisa por uma refeição. Na Alemanha medieval, havia o costume funerário de comer o bolo do cadáver. Após lavar, enrolar em linho e colocar o corpo no caixão, preparavam pão fermentado e deixavam a massa crescer sobre o peito do falecido. Acreditava-se que a massa absorvia parte da personalidade do falecido, transmitindo-a aos entes queridos, que comeriam o bolo do cadáver. Práticas semelhantes podiam ser encontradas no leste europeu, onde comida e bebida eram colocadas perto do corpo para absorver as qualidades do falecido antes de serem consumidas. Isso era visto como uma forma de manter a alma do falecido viva. No norte da Inglaterra, os enlutados podiam passar pedaços do bolo arval uns aos outros por cima do corpo. A tradição pode ser rastreada até os funerais da era viking, quando, no 7º dia após a morte de uma pessoa, acontecia o ritual de beber a cerveja do ar. Tigelas de cerveja eram erguidas no ar em um brinde à herança do poder e dos bens da família, pelo homem mais velho. O bolo arval geralmente era acompanhado de cerveja temperada antes de o corpo ser levado para o sepultamento. Comendo os mortos. Desde a pré-história na Europa Ocidental, humanos consumiram partes de outros por razões religiosas, nutricionais ou curativas. Existem muitos relatos que datam da Idade Média que mostram que o canibalismo ocorreu durante períodos de guerra e fome. No século XI, em seu livro Historiarum, o cronista beneditino Roder Folker escreveu sobre como a fome europeia de 5 anos, citação, estavam tão selvagens que adultos comiam suas mães e mulheres faziam o mesmo com os bebês. Ele segue dizendo, citação, o costume de comer carne humana tinha se tornado tão comum que um sujeito a vendia já cozida no mercado de Tournus, como se fosse de algum animal. Ao ser preso, não negou a acusação e foi amarrado e queimado até morrer. A carne foi enterrada no chão, mas outro sujeito a desenterrou e a comeu, e ele também foi condenado à morte pelo fogo. No início do século VII, leis foram promulgadas proibindo o uso de restos humanos para remédios ou curas. Essas leis vêm dos antigos decretos romanos e visigodos sobre violação de túmulos. Entretanto, existia grande mercado de partes do corpo humano para fins medicinais. Em 1424, autoridades do Cairo descobriram que comerciantes egípcios retiravam múmias de túmulos, ferviam-nas e engarrafavam o óleo obtido. Esse óleo estava sendo vendido por 25 peças de ouro por 100 libras no mercado europeu. O renomado cirurgião Lafranc de Milão usava um remédio com múmia para tratar fraturas ósseas. Mas parece que o sangue era o ingrediente mais utilizado no canibalismo medicinal. Você talvez já tenha ouvido histórias de pessoas bebendo o sangue de um gladiador romano. Às vezes, isso era feito diretamente de um ferimento aberto, enquanto o lutador estava morrendo. Você pode perguntar por quê. Em seu livro Múmias, Canibais e Vampiros, a história da medicina de cadáveres, Roberto diz que era, abre aspas, um remédio para a epilepsia.
O sangue de um gladiador morto, guerreiro ou brigão de rua era um excelente e comprovado remédio na Idade Média, de acordo com Suggest. A prática de usar sangue e partes do corpo de criminosos executados para tratar epilepsia, que muitas vezes era vista como possessão demoníaca ou algum tipo de quase-morte estranha. Citação refletia a crença popular de que a força vital deles podia ser transferida aos doentes. A morte súbita interrompia vidas precocemente e fortalecia partes do corpo. As unhas das mãos, dos pés e os cabelos, que pareciam continuar crescendo após a morte, assim como o próprio sangue, a força vital que continuava a fluir por algum tempo depois da execução. Fim de citação. Era de certo modo um vampirismo, a absorção da força vital do morto. Na Alemanha medieval, pobres que não podiam comprar remédios recorriam ao carrasco e pagavam por um copo de sangue morno de prisioneiro executado. Como comedor de pecados, os carrascos eram evitados, mas nos países germânicos também vistos como curandeiros mágicos. Para quem não suportava sangue líquido, havia a receita de um boticário franciscano que ensinava a transformá-lo em geleia. Youngblood. O papel do devorador de pecados era confuso. Eles ofereciam uma ajuda muito necessária em um momento de luto e proporcionavam uma maneira para que seus entes queridos pudessem entrar no céu. Mas eles eram evitados e desprezados por fazer isso. Sua presença era uma fonte de conforto, mas também eram temidos. A superstição era comum na Europa medieval, e a Igreja preferia ignorar muitos antigos costumes de seus fiéis. Com o crescimento do protestantismo e a Reforma, a prática de comer pecados declinou. Como esse cristianismo pregava a absolvição direta de Deus e unia ideias pagãs e cristãs sobre morte, pecado e salvação, os cineastas tinham um papel especial na cultura medieval. É sobre os medievais tentando encontrar paz e expiação no fim de suas vidas e aceitar a própria mortalidade. Quanto ao canibalismo medicinal, acreditava-se que o sangue tinha todas as respostas por conter a vitalidade do corpo. Quem nunca ouviu as histórias de astros do rock e do cinema envelhecendo, acusados de se encherem com sangue de adolescentes na tentativa de permanecer jovens? Parece ser o elixir da juventude? Só olha essa foto de John Travolta em 2025 e me diz que isso não é o caso. Até mesmo o gênio que foi Leonardo da Vinci deve ter pensado que havia algo de especial nisso quando declarou, citação, mantemos nossa vida pela morte alheia. Em uma coisa morta, permanece uma vida insensata, que, quando é reunida aos estômagos dos vivos, recupera a vida sensível e intelectual. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, considere se inscrever no canal, se ainda não fez isso, pois lançamos 2 vídeos como este toda semana. Então, até a próxima e espero que todos estejam bem. Valeu!